Bom dia, vindo aqui compartilhar com vocês uma devocional aqui entre nós, um texto de Provérbios, que traz uma pergunta muito importante. Provérbios 20, 24. Vou ler aqui na NVT, olha o que o texto diz. É o Senhor que dirige os nossos passos, então por que tentar entender tudo ao longo do caminho? Esse texto aqui nos diz que não entender as coisas que acontecem na vida, essa dinâmica, né, que sempre nos surpreende nesse caminho, as coisas que não damos conta de entender, não significa que estamos à deriva. Deus continua nos guiando. E saber disso é mais importante do que entender. Bom, Eclesiastes 7,13 diz: aceite o modo como Deus faz as coisas, afinal, quem é capaz de endireitar o que ele fez torto? O texto de Eclesiastes fala de coisas tortas e de coisas faltando. Mas em que sentido? Por exemplo, nem sempre é o mais rápido que ganha a corrida. Paulo depois vai nos dizer que nós lidamos com muito reflexo de espelho. Nessa dimensão, nesse caminho que é a vida, nós vamos lidar com muita coisa que não entendemos. E isso não significa que estamos à deriva. Bom, o mesmo texto de de Provérbios, nos diz lá em Provérbios 3,6: busque a vontade dele em tudo que fizer, e ele lhe mostrará o caminho que deve seguir. Há coisas não reveladas, mas há muita luz nesse caminho, há muita revelação. Há uma vontade a ser buscada, há um caminho de sabedoria que nos ajuda a fazer as melhores escolhas e manifestar a realidade do reino na vida comum, no meu dia a dia. Eu lhes ensinarei o caminho da sabedoria e o conduzirei por uma estrada reta. Provérbios 4:11. Posso não entender tudo, mas Deus continua dirigindo o meu caminho. E aí, né, nessa dimensão de mistério, de coisas que eu não entendo, de coisas não reveladas, eu lembrei de Lloyd Jones explicando lá no seu comentário de Efésios sobre essa dimensão de mistério. E o que ele fala a respeito disso? Há uma realidade que não pode ser acessada fora da revelação do Espírito Santo. Eu sou totalmente dependente da revelação para acessar e aprender a sabedoria da revelação do Espírito Santo. Bom, como aqui nesse texto a palavra que me chamou a atenção foi caminho, eu joguei caminho aí no aplicativo, né, da Bíblia, na busca, e pedi que encontrasse a palavra caminho apenas no livro de Provérbios. Porque eu queria saber que caminho é esse que Provérbios fala, pelo qual Deus nos conduz, que é um caminho onde eu não preciso entender tudo, mas ao mesmo tempo é um caminho cheio de revelação, de sabedoria, de luz. E aí o texto vai dizendo sobre o que é esse caminho. Faz parte desse caminho afastar-se do mal e ir na direção da justiça. Então a gente tem esses textos que dizem, por exemplo, o amor cobre multidão de pecados, e a resposta branda desvia o furor, afasta-se do mal e vai na direção da justiça. É um caminho reto, sem desvio, que aponta para uma única direção. A palavra reto aparece constantemente no texto de Provérbios. É cheio de discernimento, porque a gente vê que é um texto cheio de sabedoria, a luz nesse caminho. É um caminho de temor do Senhor, dessa confiança irrestrita de que ele reina, governa, ele conduz, e ele é justo, bondoso, cheio de misericórdia. Então, esse caminho de confiança, de temor do Senhor, de prudência, cheio de palavra de prudência. Guarda a tua boca, quem fala demais acaba pecando, não seja fiador, e tantas outras coisas. Tanto texto em Provérbios sobre a preguiça. É um caminho cheio de correção. A palavra disciplina aparece demais nesse caminho, porque nossos pés tendem a desviar desse caminho reto. O nosso coração é enganoso, nós temos muito que aprender. Então, essa disciplina de correção aparece bastante no texto e é um caminho agradável que leva à paz. O livro, né, de Provérbios tem um convite lá no capítulo 23, verso 26. Meu filho, dê-me o seu coração, que seus olhos tenham prazer em seguir meus caminhos. E aí, de certa forma, a gente volta ao início,
quando diz que o importante não é entender tudo. Então a gente tem essa dinâmica que parece contraditória, você não precisa entender tudo, porque essa dinâmica de relacionamento, dê-me o seu coração, é a dinâmica mais importante, né? É, é um caminho que nessa dinâmica de não entender tudo, de confiança, eu tenho muita revelação, são as duas coisas, e é sobre Cristo ser o único caminho, o caminho reto que nos leva ao Pai, através do qual gozamos de todo amor, sabedoria para vivermos a vida. Então o convite é: dê a Ele o seu coração e seus olhos terão prazer em seus caminhos. É nessa dinâmica onde Ele nos atrai, nós nos entregamos, que nós experimentamos essa companhia constante no caminho. E ela faz toda a diferença, porque ao mesmo tempo, quando não entendo, eu tenho companhia. Eu descanso na certeza de que Deus guia meus passos. E também tenho muita revelação, muita direção, muita luz para seguir nesse caminho que é a vida. Enfim, foi isso que eu quis compartilhar com você hoje, que o texto bíblico tenha, né, sido aí para você inspiração, luz, direção, descanso, repouso, e que Deus aí abençoe o seu dia. E eu volto aqui em outro momento para continuar compartilhando com vocês o que do texto bíblico fala comigo e me chama a atenção. Um bom dia aí para você.